Eu louvo a Deus. Irmã Ruth Neri, em Momentos no Tabernáculo da Fé. Eu louvo a Deus por seu amor, por seu cuidado e proteção. Eu agradeço ao meu Deus. Eu posso ver a linda flor e ouvir as aves a cantar. Eu agradeço a meu Deus. O sol que brilha sobre nós com todo o seu fulgor, o ar e o vento a soprar e borboletas a pousar. Eu louvo a Deus por seu amor, por seu cuidado e proteção. Eu agradeço ao meu Deus. Campinas verdes, céu azul e nuvens pelo ar. Tudo isso existe para nós. Louvemos nosso grande Deus. Eu louvo a Deus por seu amor, por seu cuidado e proteção. Eu agradeço ao meu Deus. Eu agradeço ao meu Deus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Viu? Naquela hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Não foi por causa do gol do seu time. O mundo hoje alegra é com o gol da seleção, é com o gol do time, porque se alegra, mas não é no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, diz o profeta, ela traduz vida, ela resulta, causa saúde e mantém a pessoa em pleno relacionamento com Deus. Por isso Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. E aí ele conclui pedindo clamorosamente: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O mundo não sabe o que é a alegria da salvação de Deus. Por isso não sente conscientemente a sua falta. Mas quem tem o Espírito Santo pode perder a alegria da salvação. O irmão Branham, o profeta de Deus para esta era, respondeu
a uma irmã dizendo: irmã, você não perdeu a sua salvação, você perdeu a alegria da sua salvação. E é o que muito acontece, principalmente nessa fase de seca que estamos vivendo. Porque nós nos alegramos, nós cantamos, nós louvamos, nós sorrimos, e a sunamita dizia: tudo vai bem, não mostrava em seu semblante que a coisa era tão grave, mas a sua alma estava coberta de amargura. E isso acontece conosco. Nós estamos sorrindo, nos alegrando, mas o desespero está aí. Aliás, uma mensagem estudada no companheirismo numa hora muito oportuna, porque ela segue logo a mensagem, o sinal. O sinal foi pregado e logo a próxima mensagem foi o desespero. E o profeta ficou desesperado porque ao pregar o sinal ele pensava que o povo ia entrar em desespero, o que não aconteceu. Desespero pelo sinal. Vocês que gostam de coisas escondidas, saberem coisas ocultas, estão com a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo. É uma linguagem de mineiro, não é? Mineiro gosta muito de queijo e não dispensa a faca, é claro. Então está com a faca e o queijo na mão. Para vocês que gostam de coisas escondidas, saberem de coisas que estão escondidas. Em certos casos, é uma necessidade, traz vida. Em outros casos, isso traz morte. Muitos há que por sabedoria, temor, dizem: não, eu não quero saber. Há alguém que diz: não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Portanto, não me faça saber o que não me interessa. O que não me traz edificação. O que não vem edificar a minha fé, o que não vem me animar a prosseguir nessa jornada, trazendo-me saúde, paz, confiança, certeza, objetivo, firmeza no meu caminho. Agora, o segredo está aqui, exatamente este. Ele pode ser gritado como for, pregado como for, que ele continua sendo escondido aos inteligentes, aos sábios. Por exemplo, São Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus dá uma ordem para os apóstolos irem por todas as nações, concluindo assim: batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas tem uma coisa escondida aí, aos sábios entendidos, e que eu vou revelar agora, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi revelado a São Pedro. Você queria saber? Gosta de saber coisas escondidas? Esse nome está escondido até mesmo para esses que escrevem: Jesus, neste nome há poder. Até mesmo para esses que declaram: Goiânia do Senhor Jesus. Até mesmo para esses que dizem: o Brasil é do Senhor Jesus. Jesus está escondido aos sábios inteligentes, aos doutores, revelado às criancinhas, aos pequeninos, aos pescadores. Ele disse para São Pedro: eu te entrego a chave, ou as chaves do reino dos céus.
Então eles fazem uma imagem de São Pedro, uma estátua, e tem ali um molho de chave pendurado na cintura do São Pedro, entre aspas. Mas, na verdade, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, individualizando São Pedro, que tinha chaves, deu um sermão de 15 minutos, apenas repetindo as Escrituras. Veja só, repetindo, citando apenas as Escrituras, e aquilo mexeu por dentro, aquele segredo, aquela coisa que estava escondida, que andou no meio dos sábios, que curou, que ressuscitou mortos, que fez maravilhas, que demonstrou tudo que o Messias deveria ter, aquele poder, moveu os corações de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas moveu. Não foi apenas a carne, o sentimento, a emoção, a chamada de altar, da sensação. Moveu almas. A Bíblia diz almas. Falou de almas. E logo a pergunta veio: que faremos, varões e irmãos? Para esta pergunta veio a grande resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Isto aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 também. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 19. Esse nome estava escondido, e está escondido até hoje, porque Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. Veio para que era seus e os seus não receberam. Lá eram os judeus, agora são os evangélicos. Agora veio para o cristianismo gentílico, mas isso se repete. Vem para que era seus, mas os seus não recebem. Mas todos quantos recebem, têm o direito de se tornarem, de serem considerados, tratados como filhos de Deus. Todos que recebem o profeta de Deus, a mensagem escondida, segredo. Você queria saber de uma coisa que está escondida? É esta. Curiosa, curioso. Você disse: espera aí, mas você me chama, e eu fiz um pampeiro aqui, chamei todo mundo para o redor do rádio, e estou até com um gravador aqui para gravar, para ver o que você ia falar. Agora você vai dizer que esse segredo é Jesus Cristo? Quem não sabe disso? Então, eu pergunto: você já foi batizado em nome dele? Você crê naquele que ele enviou como seu precursor, precursor da sua segunda vinda? Precursor do arrebatamento? Na sua primeira vinda houve um segredo. Era um segredo, continuou sendo um segredo. João Batista, precursor, veio no espírito de Elias. A terceira manifestação do espírito de Elias é João Batista. E ele foi o dedo indicador, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para um homem simples, que era totalmente homem, sujeito ao cansaço, sujeito à dor de cabeça, sujeito à estafa, ao envelhecimento precoce. Ele estava com
anos, 30 anos de idade, 30 e poucos anos, pouquinhos anos, e parecia ter 50 anos. Os próprios fariseus disseram isso. Ele tinha um envelhecimento precoce. E João disse: ali está o Cordeiro de Deus, aí está. E nós podemos gritar, estamos gritando agora. Aqui está a mensagem que traz o poder desse nome na vida daquela esposa que realmente recebe o nome do esposo. Na mensagem O Sonho Incerto, parágrafo 141, o profeta diz: eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como outros homens. É claro que eles se vestiam como gente na época. As mulheres se vestiam obrigatoriamente, mesmo as prostitutas, as meretrizes, usavam roupas. Mas eles se vestiam como outros homens, eles andavam na rua, eles comiam como outros homens comem, porém, eles tinham uma bênção dentro deles, que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Você entra no ônibus aí no coletivo, está superlotado, você está dependendo do mesmo coletivo, do mesmo transporte, daquela mesma agonia, do mesmo preço, mas tem uma bênção dentro de você. Você depende das mesmas coisas que os demais dependem. Mas há uma bênção dentro de você que não tem nos demais. Muito embora sejamos iguais em quase todos os aspectos normais, lícitos do ser humano. Somos iguais. Temos fome, temos sede, dependemos do espaço, do tempo, da matéria, da luz, dependemos do transporte, mas tem uma coisa especial que é chamada da bênção, e essa bênção, disse São Paulo, é a bênção de Abraão. Essa bênção, sabe o que é? É uma alma predestinada, elegida desde antes da fundação do mundo. É por isso, meus ouvintes, meus irmãos de distantes lugares, vocês, muitos testificam assim: quando a gente ouviu o programa, então nós dissemos: aqui está o que a gente esperava. Porque isso já estava dentro de você. Isso veio desde antes da fundação do mundo. Você diz: ah, pois bem, essa bênção foi aquele dia que aquele grande pregador fez uma chamada de altar, eu fui lá, foi o dia que Billy Paul veio a Goiânia, foi aquele dia assim, aquele dia assim. Não. Ou ela está lá desde antes da fundação do mundo, ou nunca estará. Nunca estará. Você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vem à igreja, você tem prazer de ler, ouvir a mensagem, você gosta disto, você ama isto, mas é porque sua alma é predestinada, elegida desde antes da fundação do mundo. Você não faz isto para ser elegido, para ser predestinado.
você faz isto porque você é predestinado, porque você é elegido. Esse é o grande segredo que o mundo nunca, jamais poderá entender. Quando compreender, será tarde demais. Não podemos esperar que um mundo mergulhado na ciência, governado pela árvore da ciência do bem e do mal, possa receber uma mensagem precursora como de Deus. Quando que os profetas foram recebidos assim? Pelos tais. Jesus Cristo em pessoa foi recebido? Muito menos agora. Você que é evangélico sabe perfeitamente que estamos pregando a verdade. Um reverendo, então, presidente do Conselho Ministro dessa capital, disse para mim, isso é pura Bíblia, mas não é da minha denominação. Que declaração mais insensata! Isso é pura Bíblia, mas não é da minha denominação. Que coisa terrível! Que declaração, que foi uma sentença que ele lavrou para a sua própria alma, testificando que ele não tinha isso por dentro. Ter Jesus Cristo, ter o Evangelho na casca, na carne, no espírito, todo mundo pode ter, milhares de pessoas, muitos e muitos e muitos podem ter. Mas ter Jesus Cristo na alma, significa que esta alma veio de lá, predestinada de lá. Tem uma passagem por aqui com um destino: voltar para onde? Para o lugar de onde veio. Veio de cima, por isso volta para cima. Só vai para lá quem veio de lá. Isso é uma linguagem difícil, muito embora simples, mas aqueles que têm essas almas predestinadas podem ver claramente esse segredo, esse poder que eles tinham escondido neles, lá no Pentecostes, durante as eras e neste momento que estamos vivendo. Estevão, o santo Estevão, tinha tanto desta bênção dentro dele, desse poder escondido, que quando estavam apedrejando a Estevão, por causa deste poder, por causa desta palavra, por causa desta mensagem, o que aconteceu? Ele tinha tanto desta bênção nele, tanto do poder escondido, que até Estevão se tornou uma outra pessoa. Olhou para cima e viu Jesus, que se encontrava à destra de Deus, no poder de Deus. Destra quer dizer poder. E nunca nem mesmo sentiu um torrão quando lhe atingiu a cabeça. Ele não sentiu uma pedrada sequer. Ele não se ofendeu com nenhuma pedrada que ele levou. Aquilo se tornou um jugo suave, um fardo leve para ele. Enquanto era apedrejado, ficou tão leve, aquela morte tão cruel, que ele não chegou a sentir coisa alguma. E naquele momento que fez ele,
Ele se ajoelhou, seus inimigos cuspindo nele, e tudo mais, ele jogando pedra, torrões de terra, atirando contra ele toda sorte de dardos. Ele se levantou e olhou para o céu e disse: Pai, não lhes imputes este pecado, eu os perdoo, Pai, eu os perdoo, eu os perdoo. Oh, quando o irmão Brana disse isso para um casal que estava ali para desmoralizar a sua reunião, e que o Espírito Santo disse: ó, veja a trama que eu te avisei que havia contra você. Eles dois estão nas suas mãos, faça o que você quiser. Sabe o que ele disse? Eu os perdoo. E naquele instante caiu um poder tão grande naquela multidão, que as pessoas que estavam em cadeiras de rodas começaram a andar, cegos enxergando, tumores de câncer caindo por ali, e aquele casal chorando arrependido nos pés de Jesus. Ele mostra que a noiva de Jesus Cristo não pede vingança, não pede juízo, porque haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo. E há muitas pessoas que estão levando seus problemas para o dia de juízo. Elas não querem solucioná-los aqui. Elas não querem o perdão aqui. Elas não querem conserto aqui. Elas querem carregar isso para o dia de juízo. E ele mostra, o profeta de Deus, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, mostra na cétupla glória de Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 1, que ali então ele será juiz, com a cabeleira branca, os pés de latão, aqueles olhares tão tenros para os pecadores, para as meretrizes, para os ladrões, para aqueles que crucificavam-no, que rejeitaram-no. Não tem mais. Agora é juízo. Não suportarão o seu olhar. Como não podem suportar sua palavra, como não podem suportar sua mensagem. Muitos não gostam de ouvir o programa dentro de casa, porque não suportam a verdade. Tem medo da verdade. Na verdade, eles sabem que isto não é falso. Eles sabem perfeitamente que isso não é falso. É que isso mexe, incomoda as suas almas lá dentro. Então, a noiva de Jesus Cristo não persegue, não mata, não joga na arena, não joga no juízo. Ela não faz isto. Ela diz: perdoa, perdoa, Pai, perdoa, porque ela não sabe o que faz. Ele não sabe o que ele está fazendo. Quando ele souber, é perigoso ele fazer depois como Judas, ir até o suicídio. Mas vejam só, ele tinha tanta bênção do lado de dentro,
Nós ouvimos aqui que eles vão para os montes, e lá nos montes eles veem foguinho nos pauzinhos, nas árvores, porque aquilo não está dentro deles. Nós não temos que estar vendo foguinho lá de fora, e luz, e pombinhas, e coisas assim, porque esse poder está dentro de nós. Não existe nenhum poder, não existe coisa mais importante na vida, no mundo, no universo, do que a alma. Tanto assim que uma alma vale mais do que o mundo todo. Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma? O que aproveita? Granjear, ganhar o mundo todo, se vier perder a sua alma? Então daí vem a dedução exata, correta, que uma alma vale mais do que o mundo todo. Sim. O que aconteceu? Quando ele orou daquela forma, os céus se abriram. Aquele pequeno espírito que estava sobre ele abriu caminho através das nuvens. As nuvens foram se abrindo, através das estrelas. Aquele cenário mais lindo, através da névoa, até que ele viu Jesus parado à destra de Deus. Então ele exclamou: eis que eu vejo o céu se abrir. Que hora? A que momento? Quando ele estava sentado num trono com a coroa trina na cabeça, de anticristo, de falso profeta, de besta. Quando ele estava recebendo o diploma de doutorado em teologia. Não. Foi justamente quando seu corpo sangrava, o couro cabeludo de sua cabeça estava todo ferido, sangrando de pedradas. Foi quando aquele pequeno espírito encontrou acesso, passou pela Via Láctea, cruzou névoas, passou por planetas, Vênus, Plutão, Júpiter, Netuno, e foi embora. Saiu da nossa galáxia. Da nossa galáxia nós temos um Sol que é uma estrela de quinta grandeza. Dentro da nossa galáxia nós temos 30 milhões de sóis. Esse espírito passou por tudo isso e viu o céu aberto, enquanto seu corpo estava sangrando, recebendo pedradas. E nesta hora ele só podia dizer: oh Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E aquilo continuou escondido para eles. Para o próprio então Saulo de Tarso, que era escolhido desde o ventre de sua mãe, que assistiu e consentiu na morte de Estevão, dizendo ele, lamentando depois, durante o seu apostolado, depois que se transformou em Paulo, depois que teve um encontro, depois que caiu do seu cavalo. Nem esse então São Paulo viu coisa alguma na hora. Mais tarde ele ficou sabendo. Ele foi lá no lugar em que Estevão foi, na hora que ele pediu para o Pai perdoar.
A fé perfeita está baseada nesse perdão. É quando está sendo ferido, é quando está sendo machucado, machucada. É quando tudo está contra você. É que você vai mostrar as cores. O irmão Brana ficou religioso ao contemplar isto. Veja só, eu preferiria ter isto do que toda instrução, todo o dinheiro que se pudesse empilhar diante de mim. Carretas e mais carretas, toneladas e mais toneladas de notas de $100. Todo o dinheiro que se pudesse empilhar diante de mim, toda a minha instrução, eu deixarei a cair aqui. Toda teimosia, toda opinião própria, toda cabeça dura, toda mágoa, toda raiz de amargura, todas as queixas e lamentações e reclamações, eu deixo cair aqui, quando posso ver isto que o mundo não pode ver. Eles dizem, ó, que boba, ela podia fazer isto. Bobo, ele podia fazer isto. Mas é porque eles não estão vendo o que ela está vendo. Eles não estão vendo o que ele está vendo. Veja só como ela pode suportar tais injustiças. É porque vocês não estão vendo o que ela está vendo. Toda a minha riqueza eu deixarei aqui, porém o poder escondido, essa coisa que fez a certeza do Evangelho, o levará ao céu e o amparará nos vales da sombra da morte. Amém? Porque quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, disse Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, vamos dizer, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que coisa! Veja só, se é bom ou não pregar o evangelho dessa natureza. Ele sabia do que estava falando. Eu vejo os céus se abrirem, é justamente nas horas das contradições, da humilhação, do vitupério, do escárnio. Saiamos fora do arraial com ele, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13. Ele tinha uma bênção. Essa bênção não era um arrepio. Essa bênção não era gritos, acesso de gritos, de emoções numa reunião carismática. Somos muito carismáticos. Sim, isso move com o vaso de emoção das pessoas. Isso engana mais do que qualquer outra coisa. Como disse ontem, Paulo enumerou tantos dons e deixou de língua por último. É o menor de todos. Que qualquer ala, qualquer segmento carismático, espírita, pagão pode ter. Isso não é propriedade dos pentecostais antigos.
É o menor, é o palito de fósforo que eles têm como se fosse um poste de segurança. Não. Qualquer um pode falar línguas estranhas e nem se aproximar do reino do céu sequer. Pode falar língua dos anjos, pode falar língua dos homens, pode transportar montanhas e nunca entrar lá. Porque não tem essa coisa que está apenas dizendo, mostrando que é a sombra do esconderijo do Altíssimo, porque todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O profeta diz que essa sombra é o amor ágape, porque esse amor ágape será vivido em sua essência, em sua realidade, somente na adoção. Ninguém sabe realmente o que significa este amor ágape. O máximo que um cristão pode alcançar é viver à sombra deste amor. É a sombra do todo onipotente. E por isso perdoa, porque estando à sombra dele, desse amor ágape, o profeta, quando condenava aquela mulher de idade que estava naquele bar, fumando, bebendo com aqueles homens, então Deus mostrou para ele essa sombra, esse amor ágape que tinha por ele, pelo profeta. Então ele agradeceu a Deus pelo perdão dos seus pecados. Aí o Senhor disse: você está agradecido, você está feliz por ser perdoado, e no entanto você está condenando aquela que está lá dentro. A coisa mudou completamente. Aquilo é a sombra do Onipotente. Esse amor cobre multidões de pecado, disse São Tiago. Não é esse amor pegajoso, esse amor parcial, esse amor que te põe numa política familiar, ao lado de pessoas erradas, ao lado de filhos que estão errados. Isso é próprio da mãe, é próprio do pai, é próprio do irmão. É amor filho. Mas aqui estava, quando ele dizia assim, exatamente falando, exatamente as mesmas palavras que Jesus falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Nós queremos agir como Cristo, andar sobre as águas. Nós queremos fazer prosperidade, nós queremos fazer milagres, nós queremos ressuscitar mortos, nós queremos curar os enfermos, curar cancerosos, nós queremos que os nossos nomes sejam citados nos testemunhos. Nós queremos isto. Mas quando chega a hora realmente de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, isto vai muito além de curar aleijados, muito além de abrir olhos de cegos, isto vai muito além de testemunhos de Billy Paul. O irmão Brana diz: Raabe não ouviu nenhum testemunho,
não viu nenhum milagre. Ela só sabia que Israel esmagava, passava por cima como um rolo compressor. Ele diz assim, e esse é o tipo de cristão, que a terceira etapa, a terceira puxada prepara. Terceira puxada não prepara meninos. Quando era menino, falava como menino, agia como menino. Terceira puxada é dizendo assim, rapaz, o lugar de você chorar é no poste ali, é na cruz. Mocinha, você é culpada. Você é culpado. Vá para o pé da cruz, vai para o Calvário, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Salvação individual, é pessoal. Não justifica você se perder por causa de quem quer que seja. Esse amor não é matéria de discurso. Não se trata de matéria de discurso. Ele não é composto de exegese, de parousia, de escatologia. Afinal, ele não tem nenhuma magia nele. Ele tinha o poder escondido e ele não sentia nenhuma pedra daquela. O jugo de Jesus ficou suave e o seu fardo ficou leve. Ele havia aprendido de Jesus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles o estavam atingindo na cabeça com pedras, atingindo-o de um lado e do outro. Coitado do pequeno Estevão. Estava como um neném deitado nos braços de sua mãe e Deus, e ele o embalou em seu seio. Ele o tomou em seus braços. A Bíblia diz que Estevão morreu. A Bíblia disse que Estevão morreu. Adormeceu. Adormeceu. Corrigindo, a Bíblia não disse que Estevão morreu. A Bíblia não disse que Estevão morreu, mas sim que Estevão adormeceu. Deus tenha misericórdia, irmão. É isso que eu quero no final da estrada. Simplesmente me adormecer, sem nenhum peso na minha consciência, sem nenhuma mulher para me condenar naquele dia de juízo, sem nenhum homem para me condenar naquele dia, sem nenhuma dívida para ser paga. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E cortamos a nossa mão em uma lata de sardinha e nos consideramos por isso heróis. Que coisa! Deus tenha misericórdia, irmão. É isso que eu quero no final da estrada. Coloco nos seios de Deus, o colocou nos seios de Deus. Aquelas pedradas simplesmente o colocaram nos seios de Deus. As chagas que atormentaram por tanto tempo o corpo, a vida de Lázaro, comendo migalhas que caíam da mesa daquele mancebo de qualidade, que ficou super rico, que encheu seus celeiros, simplesmente serviram
para conduzi-lo ao seio de Abraão. Aquelas pedradas simplesmente serviram para levar, para conduzir Estevão para os seios de Deus, que o embalou, que disse: filho, venha, eu te levo, deixa essas pedras aí, deixa eles falando de você, deixa eles te machucando. A história mostra que eles lançavam cristãos nas arenas, deixavam aqueles leões ficarem com bastante fome, e logo abriam aquelas grades, aquelas jaulas, e eles saíam famintos, e rasgavam seus corpos, mas aqueles leões estavam simplesmente conduzindo-os para o mesmo seio que Estevão foi, que Lázaro estava. Aquilo se tornou um jugo suave, aquilo se tornou um fardo leve. Você está sofrendo dor moral, você está sofrendo dentro de casa, pedradas na vida tornam-se um jugo suave, um fardo leve. Por isso você não é uma mulher queixosa, que vive lamentando, que vive somente queixando, acusando, cobrando. Ai dos credores. Bem-aventurados os devedores, que se tornam penitentes, que se humilham. Que coisa, meu Deus! Como se pode ver isto e não se tornar um cristão? Não quero humilhação que o mundo não merece, humilhação que o mundo não é digno dela, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não quer ouvir estas palavras de um diácono, de um pastor? Eu te batizo, conforme a ordem de Jesus Cristo em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, e te mergulhar de costa, não para que você seja salvo, mas para testificar que você tem uma alma que foi predestinada, que há um poder escondido em você. Poder escondido. Você é curiosa? Você é curioso? Você queria saber qual é a coisa escondida? Sim, está aí. Não está escondida mais. Para quem é pequenino, para quem é eleito. Ele tinha uma bênção. Ele tinha um poder escondido. Ele não tinha um pé de coelho, um patuá pendurado no pescoço. Ele não tinha uma ferradura de trás da porta. Ele não tinha o rosário da mamãe de pendurado na cabeceira da cama da minha avó. Ele não tinha um rosarinho aqui de pendurado ali, aqui no espelho retrovisor do carro. Não! Ele não tinha um amuleto em seu bolso. Mas algo em sua alma que caracterizava uma predestinação, uma eleição, uma alma criada de uma forma especial, de passar por um corpo humano, sentindo, sofrendo necessidades fisiológicas, biológicas, humanas, físicas, naturais, terrenas.
Porque tal o terreno, tais os terrenos, porém tal o celestial, tais os celestiais também. Ele não tinha amuleto, ele não tinha o Salmo 91 batido a máquina e pregado na cabeceira da cama, mas algo em sua alma que o mudou e o tornou um homem diferente, a ponto de seu rosto transfigurar e brilhar, enquanto as pedras batiam nele. Que joguem pedras! João, sim, Paulo disse: a vida que agora tenho, mostrou que ele teve uma vida diferente, que agora tenho. Veja só, que agora tenho. Que vida que agora tem você? Minha vida é um fracasso. Um rapaz dizia assim para mim: eu sou um mentiroso, eu pego o que é alheio, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que deixar esta vida, eu quero, pastor, deixar esta vida, ore por mim. Ah, rapaz, sim, você vai poder dizer como São Paulo: a vida que agora vivo, que agora tenho, vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja só, não eu, mas Cristo vive em mim. João, o revelador, ele tinha um certo som na sua voz. Ele amava o Senhor, ele se deitava no seu seio, ele tinha intimidade com o seu Senhor, ele reclinava no seu seio, ele tinha companheirismo com Jesus, ele gostava de se assentar perto de Jesus, ele gostava do cheiro de Jesus. Ele viveu até completar quase 100 anos de idade. Ele fez milagres e sinais e teve visões. E quando viram, disseram: ele é um bruxo. Ele está sendo fervido por 24 horas em um grande caldeirão de gordura, de azeite. É a queimadura pior que existe. 24 horas num tacho de azeite fervendo. Sabe de uma coisa? Aquele poder escondido surgiu. Não tinha ninguém que pudesse matar João. Não tinha diabo que pudesse matar João. Antes dele ir para a ilha de Pátimos, porque ele tinha que deixar o Apocalipse. Não tem diabo que mata um ministro de Deus, que encerra o ministério de Deus, antes de Deus completar com ele. Ele usará algum diabo. Tem que ser um diabo mesmo para acabar com ele. Mas quando dizer, Deus disser: é agora, ele já cumpriu o seu ministério. Agora pode bater o carro dele, pode bater. Isso simplesmente fará com que eu o tome em meus braços. Ele precisa de um tempo de descanso. Deixe, não importa o quanto vão se escandalizar com sua morte.
Não. Deixe. Não tem mulher, não tem homem, não tem dinheiro, não tem fama, não tem valentão, não tem valentona, não tem ninguém que acaba com o ministério de Deus antes de Deus dizer, agora, pode. E é claro que não vai usar um santo, é claro que não vai usar um filho de Deus, é claro que ele tinha que usar um homem de 40 anos e um rapaz de 17 anos bebendo no volante. Um carro com um farol só, viajando na contramão, para matar o profeta de Deus. Quando Deus disse, é agora, chega, ele já revelou os selos, ele já pregou o sinal, ele já pregou o casamento e divórcio, ele já pregou o futuro lá da noiva, do noivo celestial, da noiva terreal. Ele já pregou o suficiente para minha noiva se preparar para subir no arrebatamento. Vem cá, meu filho. É claro que eu não ia usar um par de cristãos, porque eles não estariam bebendo no volante de um carro, viajando na autopista. Ele tinha que usar a Dalila mesmo para destruir a Sansão, porque aquilo vinha do Senhor, diz a Bíblia. Ele tinha que usar um Nabucodonosor para sujeitar o povo de Deus sobre o cativeiro, sobre a palavra do profeta, porque aquilo tinha que se cumprir. E glória! Por isso Paulo disse, rodopiou assim, disse, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado, o pecado. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos como o menino que estava assoviando no cemitério para dizer que não tinha medo, mas na verdade estava com medo. Você sabe que quando a gente está com medo, no escuro, a gente começa a assoviar um hino, cantar um hino, pelo seu poder e no seu amor, todo arrepiado, né? Toda arrepiada. Não é certo? É certo, sim. Mas quando chega a hora, o poeta diz, vem, vem, ó doce morte. Você que é tão asquerosa, tão poderosa, tão assombrosa, tão temida, pelos que não têm Deus. Eu te evito morte, eu te combato morte, eu te detenho morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabendo que um dia você será o meio pelo qual meu irmão, minha irmã e eu próprio, todos iremos descansar no seio de Deus, nos braços de Deus. Você precisa de alguém para me apedrejar, Satanás. Você precisa de alguém para acabar com essa mulher dentro de sua própria casa. Você precisa de filhos ímpios, sem coração, que sangra o coração de uma mãe, que destrói uma mãe, que diminui os seus dias de vida. Você precisa de um marido estúpido, incrédulo, para diminuir os dias dessa fiel cristã, mas sabendo que logo, logo ela descansará no meu seio. Vejam só, aquele poder escondido, senhores curiosos, curiosas, bom que você esteja gravando, muito bem, está aqui, aquele poder escondido que estava em seu coração, o envolveu totalmente,
totalmente, não parcialmente, deixando um pedacinho para a filha rebelde, para o filho rebelde, para o marido rebelde, para a mulher rebelde, para isso, para aquilo, mas envolveu o seu coração totalmente, totalmente. E quando eles olharam no caldeirão de gordura, aquela bênção estava sobre João, e eles chamaram aquilo de quê? De bruxaria, de feitiçaria. Qual a feitiçaria que vai levar um homem a suportar 24 horas de fervura no azeite? Aquilo era o poder de Deus, dizendo assim: não, vocês não podem matá-lo. Ele terá um encontro comigo lá naquela ilha, onde só há serpentes, e que ninguém volta vivo de lá. É lá que eu quero esse João, esse amigo meu. Ele é meu amigo, ele gosta da minha presença, ele gosta de mim, ele gosta do meu cheiro, ele gosta, ele me ama. Eu quero lá, eu tenho umas coisinhas para mostrar para ele, que vai ficar para o William Marion Branham revelar no século XX. No século XX. Oh Deus, como o Senhor é tão bom para conosco. Vejam só, quando tiraram-no da gordura, sem nem mesmo cheiro de gordura nele, e eles disseram: esse homem é um bruxo, é um cartomante, é um bezebu. E cada homem e mulher que alguma vez tentou viver para Deus é acusado de coisas ímpias, tem que ter motivo para ser acusados. Ele é um bruxo, ele enfeitiçou a gordura, ele enfeitiçou o povo. Não há nada que leve o povo a abandoná-lo. O povo crê nele, o povo crê nele. Não, o povo não crê nele, não. O povo crê na mensagem que ele prega. É por isso que o povo não foi debandado, é por isso que o povo não foi destruído. Ele comia como homem, ele dormia como homem, ele chorava como homem, ele era um homem, ele era como você mesmo, como eu, porém Deus estava em seu homem, Deus estava em seu homem. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. A bênção estava no homem, ele tinha aquele ofício, que se os seus inimigos bem soubessem, nunca tocariam nele. Bem-aventurado é o homem, disse Davi, nenhuma incerteza para ele. Aquele homem sabe o que está falando. Eu não me importo o que o mundo diga, o que você diga sobre ele. Tente deixá-lo com raiva, ele não ficará com raiva. Não me importa quanto você fale dele, não me importa quanto você difame o nome dele, ele não ligará para isso, ele seguirá adiante, ele continuará pregando, porque ele tem uma bênção aqui dentro, ele orará por você, na hora que você estiver gritando, ele vai orar por você, isso é correto, você pode fazer qualquer coisa, ele nunca ligará para isso, não caluniará seus próximos, e não irá por aí a provocar distúrbio, não, porque o Espírito Santo não faz isto, ele será um pacificador e não agitador, ela será uma pacificadora e não agitadora, ele fará tudo o que ele puder, ela fará tudo o que puder,
pois se trata de um filho, de uma filha de Deus. Bem-aventurado é esse homem, bem-aventurada essa filha. Deus tem nos falado ultimamente dentro da terceira puxada, dentro da terceira etapa. Você, meu ouvinte, não tem que atender uma chamada de altar agora, dentro da terceira puxada. Essa chamada está no seu coração. Você não suporta mais ficar sem ser batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E o seu coração passa por um alívio, e todo jugo se torna suave, todo fardo se torna leve, e toda essa paixão que vai ficando tão forte na carne, na medida que o espírito, que a alma vai se distanciando da carne, se aproximando de Deus, essa carne vai ficando revoltada, porque ela é instrumento. A sua inclinação é inimizade contra Deus, ela é inclinada para o mal, ela é inclinada para a cobiça, ela é inclinada para o dinheiro, ela é inclinada para a mulher, ela é inclinada para o homem, ela é inclinada para a matéria, ela é inclinada para o nome, ela é inclinada para a fama, ela é inclinada para a política. Essa carne, cuja inclinação é inimizade contra Deus, mas esta alma que vem de Deus, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Câncer, você é um jugo suave agora, você é um fardo leve. Dor na coluna, você é um fardo leve, você é um jugo suave. Depressão, cansaço, agonia, pressa de ser solto. Me soltem, pelo amor de Deus. Abre-me as portas do Senhor. Oh, quando Pedro estava ali preso, poder escondido lá dentro dele, um anjo foi lá e destrancou tudo e o acordou e disse: venha. Abriu os portões que ninguém podia abrir. O anjo de Deus abre sim, abre. Crê somente crê. Tudo é possível, menina, tudo é possível, menino, tudo é possível. Somente crer. Os portões foram sendo abertos e a igreja estava reunida. E a menininha foi lá na porta quando bateram. É Pedro? Não, é o anjo dele. Porque não pode, aqueles portões não podem ser abertos. Mas era ele mesmo. Era ele mesmo, a nossa libertação. Ela vem, ela está aqui. É ele mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não estou gritando aqui em vão, eu não estou seguro aqui nessa pregação em vão. Não, portões, abram, abram, abram,
Deus, Senhor, põe a tua mão sobre o teu povo, sela esta mensagem, ó Pai, lá no Monte de Carmelo, na graça e no conhecimento do Senhor, lá no cenáculo de Jerusalém, lá na caverna do profeta Elias. Oh Deus, Deus, o jugo ficou suave, o fardo ficou leve. Perdoa-nos a todos, perdoa a nossa incredulidade, ó Pai. Fortifica a tua serva, fortifica o teu servo, esforça essa moça, esse moço, essa criança, na fé, no amor de Jesus Cristo. Deus, El Shaddai, oh Deus que tem seios, que amamenta, que dá força, sustenta, Senhor, com a libertação total, com a cura divina, com a alegria da salvação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Meus ouvintes da Rádio Anhanguera, muito boa noite, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Igreja, cante com o coro. Exaltarei, ao 28, exaltarei esse nome, exaltarei essa vida que Ele me deu.